Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com vídeos agora mais voltados para devocionais, para os estudos, buscas diárias que eu tenho tido com o Senhor. Então, eles devem ser vídeos mais curtos, mais objetivos. Eu sou Sara Urbano, espero que você seja alimentado aqui, seja edificado, que você encontre paz, que você encontre resposta e se identifique de alguma forma. Compartilhe o que você aprender aqui com outras pessoas, com quem você sente que também precisa ouvir a respeito. Hoje a gente vai falar sobre 2 Reis, capítulo 14, o rei Amazias, que foi um bom rei, segundo a Bíblia, ele foi alguém que andou nos caminhos do Senhor, mas não totalmente. Ele obedeceu parcialmente. E a gente já entende aqui que obediência parcial não é obediência, é desobediência. Então, vamos lá. Vou ler alguns versículos, algumas partes de alguns versículos para a gente ganhar tempo. Então, depois você lê o capítulo completo. 2 Reis, capítulo 14, diz que o Amazias, esse rei que a gente está falando hoje, ele começou a reinar com 25 anos, quando tinha 25 anos de idade. E no verso 3 diz o seguinte: ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, o seu predecessor. Ou seja, não fez totalmente, né? E em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás, que também foi um bom rei, tá? Mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. A gente vai para o verso 7 e diz o seguinte: foi ele que derrotou, Amazias no caso, 10.000 edomitas no Vale do Sal, e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joctel, nome que tem até hoje. Aí no verso 8, logo no verso seguinte, ele diz assim, diz que o Joás enviou mensageiro, Amazias enviou mensageiro a Jeoás, dizendo um desafio, né, fazendo um desafio: venha me enfrentar. Que o Jeoás era rei de Israel e o Amazias era rei de Judá, né, que havia ali a separação. E o Joás, muito sábio, respondeu, até com um poema ali, né, o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano, dizendo o seguinte, né, resumindo: olha, não entra nessa não, né, ele diz de fato lá no verso 10, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Mas o Amazias não quis ouvi-lo. Ele atacou, né? Ele o atacou. E o rei, eles se enfrentaram ali. E o Jeoás acabou vencendo a batalha. Não contente, diz que o Amazias foi capturado, que o Jeoás ele derrubou cerca de dos 180 metros de extensão do muro de Jerusalém, olha aí, e que ele também levou todo o ouro e toda a prata que tinha ali no templo, né? Então, veja só, primeira coisa que a gente já entendeu aqui é que obediência parcial é desobediência, não é obediência. Então, para quem tem filhos aí, para quem é pai, acho que fica um pouco mais fácil de ilustrar, né? Se você diz pro seu filho, é hora de dormir, vai escovar os dentes, coloca o pijama e vai deitar. E aí você vai fazer suas coisas, quando eu volto, seu filho colocou o pijama, mas tá no sofá, sentado, não escovou os dentes. Ele obedeceu? Não, ele não obedeceu. Ele obedeceu só uma parte. E no final, ele não obedeceu. Então, o que a gente entende primeiro é que obediência parcial é desobediência, especialmente em relação a Deus, né? E a palavra vai nos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Por muito tempo eu entendi esse texto como que Deus estivesse, como se eu não obedecesse, eu fosse ser sacrificado, Deus fosse me castigar ou tirar alguma coisa de mim, né? Eu fosse haver ali um sacrifício. Não é isso a ideia. É que o Senhor está mais interessado na obediência dos seus filhos e um coração contrito, quebrantado, humilde diante dele, do que um montão de sacrifícios, né? Um montão de jejum, um montão de sacrifício ali em nome de Deus. Ele prefere obediência, um coração obediente, um coração que obedece sem questionar, mesmo sem entender. Então, obediência parcial é desobediência. Obedecer mais ou menos não é obedecer. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente viu aqui que o Amazias, ele diz no texto, né, que ele seguiu os caminhos do Senhor, mas ele não foi como Davi, né, e que ele seguiu ali também os caminhos do seu pai Joás, que foi um bom rei, mas que os altares não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles, ou seja, eles estavam adorando outros deuses. E naquela época era o rei quem determinava esse tipo de coisa.
Ou ele tapou os olhos, ou ele deixou pra lá, ou ele quis agradar o povo, ou ele não quis se comprometer totalmente, então ele obedeceu parcialmente. É o mesmo que amar o Senhor, dizer que obedecemos a Ele e ainda assim ter outros deuses no nosso coração, outros ídolos, nosso trabalho, nossa vida, sonhos, relacionamento e assim por diante. Então, obediência é obediência total. Não existe obediência parcial, não existe um coração dividido. A outra coisa que a gente entende aqui nesse texto é que Amazias se tornou arrogante por conta de uma vitória. Foi uma grande vitória, ele derrotou 10 mil edomitas, conquistou ali a cidade de Selá, e isso fez ele se tornar arrogante e querer desafiar um outro rei. Outro rei. Há vitórias de Deus para nós, há presentes, bênçãos que nós recebemos que podem tornar o nosso coração arrogante, né? Um tempo de bonança que chega e a gente pode enxergar aquilo como se tivesse sido a força do nosso braço, como se tivesse sido uma conquista nossa, como se a gente tivesse se tornado alguém superior. E há um cuidado importante aqui para a gente ter, nós devemos ter, que é de não entrar em guerras que o Senhor não nos chamou para entrar. Não entrar em guerras que o Senhor não tem para nós, porque nós estaremos lutando sozinhos. Né? Não foi o Senhor que nos colocou naquele lugar, não foi o Senhor que colocou essa guerra sobre nós. Então, ou nós estaremos sozinhos ou contra Deus. E nós não queremos estar nesse lugar, nem sozinhos em uma guerra, nem contra o Senhor, eu tenho certeza. Então, que o nosso coração permaneça humilde e firme no Senhor, que Ele é quem nos dá a vitória. Ele nos convida para cooperar com Ele, para lutar com Ele, e não sozinhos, e não contra Ele. Por último, quando os muros, a parte do muro de Jerusalém foi derrubado, a cidade ficou exposta. Era uma cidade vulnerável, né? A cidade ficava exposta a qualquer tipo de ataque e etc. Quando essa derrota aconteceu ali para Amazias, também parte do muro foi derrubado, dos muros de Jerusalém. E isso demonstra vergonha e humilhação. Então, Deus quer nos honrar, né? O desejo do coração de Deus, o plano dele para nós é de paz, é um plano de nos dar um futuro e esperança. Mas nossa obediência, que é fundamental, um coração humilde diante do Senhor, que reconhece que as nossas vitórias é Ele quem dá, que Ele luta conosco, que Ele luta por nós, mas que nós não devemos entrar em qualquer luta só porque nós sentimos que já recebemos uma vitória, que já ganhamos alguma luta. Ele é o nosso Senhor. Nossa obediência, voltando nesse tema, é uma demonstração do nosso amor a Deus. Diz a palavra que aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é o que ama Ele. Então, eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não ouço, se eu não obedeço, se eu não me submeto. Se meu coração continua soberbo e arrogante, inclusive diante das vitórias e bênçãos que Ele me dá. Esse é o estudo de hoje, esse é o devocional de hoje. Eu espero que isso fale no seu coração, que você seja alimentado. Que isso seja fonte de vida para você. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.